Então, eu quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de João 8,32. No Evangelho de João 8,32, fala assim, vamos lá. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É isso que Deus está chamando a atenção da gente hoje. Ei, eu preciso que vocês se voltem ao manual de instrução que eu projetei para vocês. Eu preciso que vocês voltem ao primeiro amor. Eu preciso que vocês voltem a pensar que sem mim vocês nada podem fazer. Que vocês foram projetados por mim e planejados todos os dias da vida de vocês. Chega de tanto anseio e descansem em mim. Será que vocês podem confiar naquele que deu a vida por vocês, já planejou tudo por vocês, sempre deu o melhor por você? Aí ele fala aqui no Evangelho de João 17:17. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá na palavra. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, vai falar assim: que eles sejam tudo por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Se a gente for parar para pensar, tudo que Deus fala na palavra dele, nada se contradiz, tudo acontece. E se a gente for ler ao pé da letra, todas as coisas acontecem na nossa vida. Tudo está acontecendo. As pessoas ficam num anseio que está consumindo até a vida deles, antecipando uma morte que Deus não tinha para morrer. Quantas pessoas todo dia estão aí, olha, se suicidando, porque a dor é tão grande que ela não está conseguindo conviver mais com a própria vida dela, e ela acha que se ela antecipar a sua morte, porque é antecipar, quando você morre fora do tempo que Deus não projetou para você morrer, você paralisa os planos que Deus fez para você, você paralisa as coisas que Deus fez para você viver. Porque simplesmente a dor é tão grande dentro de você que você não consegue viver mais, te sufoca, te consome. Aí, sabe o que está faltando aí? Deus. Isso é só a essência do ser humano dando alarme. É igual a febre no nosso corpo. Quando a gente tem um sintoma de febre no nosso corpo, é o organismo dizendo, olha, alerta, alguma coisa está anormal. Olha, vamos providenciar, ver o que é, vamos fazer um exame, vamos ver mais ou menos de onde está vindo essa razão da febre, porque não é à toa, é a mesma coisa. É só Deus falando assim, aí, você precisa voltar para mim. Você precisa voltar para o projeto do tempo, da ocasião que eu projetei para você. Não é para você morrer agora, não é isso que eu morri por você, eu te dei, foi vida eterna. Eu não quero que você morra eternamente, porque a Bíblia fala que os suicidas não herdarão o reino do céu. Deus não tem prazer com isso de maneira alguma. Como é que Deus vai ter prazer de uma pessoa morrer eternamente? E o que ele fez foi jogado em vão? Você acha que toda a tortura e sofrimento que ele passou na cruz foi para ver você dando a sua alma para Satanás? De jeito nenhum, ele não tem nada a ver com isso. Só que você tem um livre-arbítrio, foi dado a você. Ele comprou você na cruz. Pagou o preço, mas te deu livre acesso à presença dele. Te deu liberdade de escolha. Mas é isso que eu quero que você entenda. A gente está saindo do que Deus tem pra gente. É por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Ansiedade, depressão, medo, sabe? Pânico. Porque a gente não está mais voltando para próximo do Criador. E o que Deus quer é isso, é intimidade, porque quando a gente está na presença de Deus, quando você busca a presença de Deus, você sai revigorado. Por mais que você olhe e não veja nada que alimente a sua fé, você está tão convicto em Cristo, você sabe que Ele pode todas as coisas, que você alimenta a sua fé. É por isso que Ele fala que nós não temos que viver por vista, mas pela fé. É isso que Ele está falando aqui. Deus criou para sermos adoradores. Deus nos criou para nós termos intimidade com Ele. Quando Ele abriu o véu de cima a baixo, Ele deu acesso para a gente estar firmado, porque Ele sabia que só o sacerdote não seria o suficiente para afirmar a gente. Uma coisa é eu ouvir e outra coisa é eu provar, eu sentir.
Se falarem pra mim, nossa, Ana Carolina, esse bolo é tão gostoso. Eu amo bolo, gente. Sou louca por bolo. Mas eu vou falar pra você se vai ser gostoso quando eu provar. Então, é necessário você voltar para Cristo, para a essência que tem. Enquanto você estiver disperso disso e dando prioridades às coisas que Deus não tem para você, você vai estagnar no tempo. E tá passando o limite de coisas que não era para estar vivendo ainda. Sabe? Adiantando coisas que não era naquele momento. Às vezes Deus quer isso para você, mas não agora. É isso que nós temos que pedir para Deus. Deus nos dá sabedoria de gerir o nosso tempo, de administrar, de viver segundo a tua vontade. E aqui fala assim, olha, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, ele fala assim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai falar bem assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Não tem salvação sem Cristo. Não tem caminho se não for Cristo. Não só salvação, mas até viver na vida sem Cristo não tem como. E a gente vê através dos anseios que a gente vive hoje. Através de pessoas, sabe? Eu fico pensando assim, eu passei por momentos, não muito longe, agora mesmo, de muita dor. Mas dor assim, imensa. Eu não falo de dor emocional, não. Também misturou, né? Mas é dor física. E eu cheguei num momento de uma dor tão grande, que eu falei assim, meu Deus do céu. Sabe, na minha mente veio tão rápido assim, tira tua vida, rápido, aproveita, te mata agora, tira tua vida agora. Sabe? Tu vai aguentar essa dor até quando? Te mata logo, acaba a dor agora. E eu vi naquele momento que a gente vive o tempo todo no nosso ser, miliando carne e espírito, numa guerra infindável. Assim como você tem a presença de Deus, você tem a presença de pessoas que não são de Deus, como são de Satanás. E ele é insistente e quer a sua vida, porque ele sabe que tudo que ele tinha, nunca mais ele vai ter acesso à presença de Deus. A presença de Deus, o amor de Deus. Nunca ele vai ter. E você tem isso aí. Deus morreu para te dar isso. Acesso a ele, liberdade. A qualquer momento, você pode fazer as piores atrocidades do mundo, mas no momento que você se volta para Deus e realmente acha um coração contrito, ele apaga tudo que você fez. E tudo se faz novo. Ele não quer saber do teu passado, ele apaga. É uma amnésia, acabou. Para ele, tudo se faz novo a partir de agora. E às vezes a gente fica ali, ó, no nosso limite, não aguentando mais e estando assim, sufocada, mas não consegue voltar pro Criador para poder ser alimentada, para poder ser renovada, para poder continuar. Aí começa a dar ouvido à voz de quem não fez nada por você e nem te ama, que é Satanás. E naquele momento eu tive um equilíbrio tão grande para dar a entender que aquilo ali não era meu pensamento só. Mas era o inimigo querendo se usufruir da minha dor, naquele momento de dor, de fragilidade, porque no momento de dor você fica frágil, para poder ceifar a minha vida. Lógico, ele sabia todos os projetos que Deus tem para minha vida, ele sabe de todas as coisas que Deus tem, ele sabe que Deus vai me usar através da palavra, Deus sabe, então esse é o momento de você parar e ter muito discernimento, é por isso que você precisa ser alimentado pela palavra, para ter tempo de passar por essas ocasiões de altos e baixos e estar preparado, estar firme. Porque nós somos falhos, somos muito fracos, limitados. Mas o tempo de Deus na nossa vida, quando a gente passa pelas ocasiões certinho, de acordo com a vontade de Deus, sendo alimentado por Ele, gerindo através dele o tempo, há tempo para tudo. Você faz as coisas, quando dá 6 horas da tarde, você fala, nossa, deu tempo de tudo. Porque Deus entrou e administrou e você não ultrapassou o que não era para viver agora. Você foi vivendo de acordo do manual de Cristo para você e passando fase por fase e vai passando etapas, vai sendo contemplado, vai sendo contemplado, porque conforme você vai passando pelas fases de acordo com o que Deus quer para você, você vai sendo aprovado. A dificuldade vem, vão passar por ela. Ele falou aqui em Eclesiastes, é tempo de sorrir, de chorar. Hoje eu tô chorando, amanhã eu tô sorrindo, porque há tempos, é fase, é momentos que temos que passar para ter experiências. E até para poder dar valor em Cristo.
no que ele faz por nós e do que ele é por nós. Aí, aqui fala em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14. Eu quero compartilhar com vocês aqui, que fala assim, em livro de Eclesiastes, que eu estava lendo agora, no capítulo 3, no versículo 14, fala assim: eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Amém? Nada podemos acrescentar, nada, nem tirar nada. Aleluia. Uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Olha só, o próprio Senhor fala aqui, uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Eu quero compartilhar com vocês a palavra aqui no capítulo 3, no versículo 11. Aí vocês vão entender o que eu falei no começo. Olha o que Deus fala aqui. No capítulo 3, versículo 11 fala: Deus marcou o tempo certo de cada coisa. Mas eu quero ler na linguagem de hoje, porque para você entender melhor ainda. Fala assim, no capítulo 3, versículo 11. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Olha só. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou anseio no homem. Olha só. Deus colocou anseio no homem pela eternidade. Amém? No coração do homem. Mas assim mesmo, ele não conseguiu entender completamente os planos e as obras de Deus. Uau, gente, olha só aqui o Deus falando. É por isso que eu falo, gente, não tem como o ser humano viver sem o seu manual, que é a palavra do Senhor. Quando a gente tomar posse disso e entender que sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nos mover, não conseguimos fazer nada, nem ter êxito, você nunca mais vai ficar sem se alimentar da palavra. Você vai colocar isso na sua mente, sabe? O seu cérebro vai se acostumar. Assim como a gente coloca vícios na nossa vida muito fácil, eu falo isso por mim mesma. Sabe, esses dias agora que eu estive só deitada e me recompondo do que passou, eu fico vendo, gente, a palavra do Senhor acontecendo. Você fica ali, quem não quer nada, mexendo nas redes sociais, aí você fica com o dedo rolando. Você não presta atenção e o tempo tá passando. E às vezes você não nota que aquele tempo perdido bem ali, ele não vai voltar atrás, tudo bem. Mas aquele tempo ali que não está sendo gerido de benefício nenhum para você, aí você fica vendo fofoca de artista, isso e aquilo, coisas boas de Deus também, mensagens boas de Deus. Mas você fica vendo ali, olha, quando você for gerir o seu tempo, você gastou 1, 2 horas, 3 horas e nem percebeu. Roubou ali o seu tempo que você não viu. Porque te focou, te vidrou ali naquele momento que você não percebeu. Aí você passa o dia todo e não lê a palavra de Deus. Você passa o dia todo e não ora para poder falar com seu Deus. Você passa o dia todo e nem sequer agradece por nada que aconteceu na sua vida. Nem pelas coisas boas, porque agradecer pelas coisas que acontecem difíceis na nossa vida é muito difícil. Mas a gente tem que ser grato por tudo. A Bíblia fala que nós temos que dar graça em tudo. Então, até pelas coisas difíceis na nossa vida, nós temos que ser grata, porque hoje a gente entende como uma coisa ruim, mas Deus, ele tá lá na frente vendo que aquilo ali foi um livramento para você, né? Porque a gente é limitado, a visão é só aqui, mas Deus tem uma visão panorâmica, ele consegue ver em todos os ângulos. Então, entenda, olha o que o próprio Deus está falando aqui, todas as coisas têm o seu valor, quando são feitas na hora certa. Só tem valor quando é feita na hora certa. E qual é a hora certa? A hora que Deus tem determinado para você. É isso que nós temos que viver, pedindo para Deus, Senhor, me dá sabedoria para gerir o tempo e viver a hora certa que o Senhor tem para mim, para todas as coisas. Me faz estar no centro da tua vontade, vivendo na tua hora. E não só para quê? Para que vai acontecer isso? Mas como? Como, Senhor? Como eu devo proceder para estar no tempo certo, na hora certa, para viver a tua vontade?
Não é como, Senhor, que tu vai fazer, não. Me dá, Senhor, aqui a solução, o ingrediente de como fazer. Eu me viro para a direita. Não. É como eu tenho que proceder. Como é que eu tenho que ser um agente colaborador para o meu milagre acontecer? Como é que eu tenho que ser um agente colaborador para poder estar no centro da tua vontade e na hora certa essa coisa acontecer na minha vida? Porque aqui dentro da tua palavra está falando que o Senhor colocou dentro de mim um anseio pela vida eterna. Por que Deus colocou dentro de mim um anseio pela vida eterna? Para a gente ter força em Cristo. Pelas dificuldades que vai passar, eu lembrar. Maior que está por vir. Muito maior. A Bíblia fala que meus olhos não vão conseguir contemplar. As coisas que eu vejo aqui não é surreal de você entender o que Deus tem preparado para você na vida eterna. Sabe? Ele falou assim, eu irei ao Pai, mas eu vou preparar para vocês uma morada eterna. Vida eterna, alegria eterna, gozo eterno, paz eterna, liberdade eterna, vida completa eterna com Cristo. Pare de ansiar as coisas só daqui, tudo vai ficar. Ninguém vai poder levar nada. Até quando nós não vamos para a vida eterna, que não aceitamos Jesus, que não queremos Ele, mas morremos, porque todos vão morrer. Seja na sua fase normal de estar ali, prestes a morrer naquele dia, ou antecipação, você foi lá e tirou sua vida, você morreu, de certa forma. Você abortou os planos que Deus tinha para você, mas você morreu. Mesmo assim, mesmo você antecipando, aí você vai ter morte eterna pro resto da vida. Já pensou? Sabe? E mesmo você antecipando a sua morte, mesmo você morrendo agora, de repente sendo Deus que queria isso para você, você vai conseguir levar alguma coisa? Me mostra. Me mostra alguém mais rica do mundo que morreu e levou seu tesouro. Que morreu e levou seu diamante, que levou seu carro caríssimo, que levou tudo que tinha de mais precioso. Me mostra. Não tem esse. Pode ser a pessoa mais rica, a mais pobre. Nenhuma leva nada. Nenhum grão de mostarda, nenhum caroço de arroz, nada. Nem a roupa que a gente veste, nem o fio de cabelo a gente leva. Tudo fica consumido pela terra. Porque do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. A palavra tem que se cumprir. E Deus é perfeito. E Ele é verdadeiro, como eu postei para vocês aqui, lá antes, falando de João 8,32, falando conhecer a verdade vos libertará, falando de 17,17, que Ele é verdadeiro e Ele cumpre verdadeiramente a palavra dEle. Ele não volta atrás, Ele é fiel. E Ele falou, Ele vai cumprir. Por mais que você se desvie, não queira saber dEle, faça o que for. Mas uma vez que Ele falou que Ele vai fazer, acabou. Porque Ele bateu o martelo, a palavra dEle não volta. É diferente da gente que fala, hoje eu vou começar, Senhor. Não, hoje eu vou tirar um tempo para ler a palavra. Não, esse ano eu já determinei na minha vida que eu vou ler a Bíblia toda. Se você fizer 4 capítulos por dia, 4 páginas da Bíblia por dia, você lê em um ano, até menos. O que está faltando? Disposição, ação, querer. É fácil? Não, porque a nossa carne militam espírito e carne. A diferença é o que nós alimentamos. Mas ele está falando aqui que ele colocou esse desejo de vida eterna para você entender que sem Deus você morre. Você morre espiritualmente. Você não tem força física. Aí começa a passar para seu físico. Começa pelo espírito a morte. Aí você vai se entristecendo, vai vindo o desânimo, vai vindo a fraqueza. A sua fé vai ficando lá para trás. Não tem mais nem um grãozinho de mostarda. Mas ele ainda fala que se ainda tiver um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai de um lugar para o outro. Ele sabia a nossa limitação. Por isso que ele falou assim, um grão de mostarda é muito pequeno. Deus coloca esses exemplos para falar que por mais que esteja um fio pequenininho lá dentro do seu interior, Ele consegue pegar esse fio e transportar um monte enorme de um lado para o outro. Não tem dificuldade para Ele. Quando você tem pelo menos um fio de iniciativa para dar o primeiro passo, Ele alimenta a vida eterna sobre o teu ser, que está dentro de você. Ele começa a brotar vida, porque dentro de você Ele colocou a vida eterna, o desejo pela vida eterna, o anseio pela vida eterna. É por isso que o homem, longe de Deus, ele não consegue, ele morre.
Vem a depressão, vem a fraqueza, o inimigo vai trabalhando, colocando sobrecarga de tempo, a pessoa fica enfadada, não tem mais tempo de nada, e tem horas que ela começa a entrar em desespero porque ela não tem tempo nem pra ela, pra se cuidar, sabe, pra se amar, não tem tempo de cuidar dos filhos, não tem tempo de cuidar da sua casa, não tem prazer também, porque quando vai fazer as coisas fica tão atribulada, porque, eu não tenho tempo, chora. Vem um desespero porque você não consegue mais gerir tempo de nada e você acha que tá tudo acabando, que Deus não olha pra você, que Deus não é mais com você. E na verdade, Ele tá ali o dia todo com você, ansiando você tomar uma posição de voltar pro tempo que Ele tem pra você. Porque Ele fala bem assim, você tá nessa agonia toda. E eu já falei aqui em Eclesiastes que tudo neste mundo tem o seu tempo. E todas as coisas têm a sua ocasião. E essa não é a ocasião para você estar fazendo isso. Sabe? A gente tem que parar, tirar de dentro da gente a culpa de quando não estamos fazendo nada. De achar que estamos desperdiçando tempo. Ou de achar que se você parar na sua vida para poder ler a palavra, não tem função. Eu nunca vi ninguém, escuta bem o que eu vou falar pra você, eu nunca vi ninguém que fez alguma coisa pra Deus que ele ficou em dívida com você, que ele não retribuiu ao que você fez. Seja pouquíssimas coisas que você faça pra Deus, que você deu o seu melhor, Deus vai retribuir em bênção pra você. Ele fala, não posso ficar em dívida. Olha só o que ela fez, ela abdicou. Sabe, eu tô vendo aqui, eu tô olhando aqui o tanto de coisa que ela tinha que fazer, mas ela simplesmente renunciou tudo por mim. Olha, pai, você tá vendo, pai? Olha aqui, pai, vem cá. Você tá vendo ali? A Ana, ela renunciou tudo agora. Olha, pai, a casa dela tá precisando fazer isso aqui. Olha, pai, ela tinha que estar tal compromisso. Pai, ela tinha que trabalhar pra ganhar até o próprio dinheiro, pai. Mas vem aqui, pai, olha. Ela abdicou pra poder falar a minha palavra. Sabe por quê, pai? Porque a minha palavra aqui é alimento para a alma de alguém. Pai, essa palavra bem aqui, alguém precisa ouvir. Que dentro dele eu coloquei vida eterna para não morrer, para florescer, para crescer. E o que eu tenho é muito grande, ilimitado para ela. É isso que é importante. Às vezes a gente acha que não, mas você é o instrumento de Jesus na terra. Você é o canal de Cristo na terra para salvar vidas. E acredite, não é por muito falar, mas é falar a palavra que Deus quer que você fale no tempo certo. Sabe, teve um tempo da minha vida que eu não conseguia nem ouvir a voz da minha mãe, porque ela era demais e parece que tudo que ela falava eu achava ela muito chata. Mas quando ela falou na minha vida uma vez assim, só me ligou e falou assim, Jesus te ama. Deus permitiu que aquele momento fosse só aquela palavra suficiente para poder ouvir. Mas ela entrou como uma faca no meu coração. E onde eu tava, eu despertei e falei assim, nossa, Jesus, Deus, minha mãe disse que Jesus me ama, ela me ama também. Por que eu tô aqui? Porque eu vivo brigando com a minha mãe. Poxa, eu vou voltar, ela é minha mãe, ela deu a vida por mim também. Ela, sabe, ela me gerou, ela me teve aqui. Ninguém vai me amar mais do que ela. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Ninguém vai te amar mais do que Deus. Ninguém gerou a vida por você como ele fez. Ele se doou, ele se deu no seu lugar. É como se eu estivesse bem aqui agora, decretada para morrer. Mas simplesmente vem uma pessoa e fala assim, não, minha mãe. Vem bem aqui e fala assim, não. Você não vai matar minha filha, não. Não. Ela é minha filha. Então, já que vai matar ela, você pode me matar. Eu prefiro que você me mate. Eu pago tudo que ela fez. Eu não quero saber o que ela fez. É isso que Deus falou. Eu não quero saber o que ela fez, mas eu vou dar a vida, porque quem deu a vida dela foi eu. Eu que paguei, sabe? Eu que sentia dores do parto por ela. Então eu prefiro que você tire a minha vida, sabe por quê? Porque se ela continuar viva, a pessoa não matou só a mim. A pessoa matou a mim e matou ela. Porque para uma mãe, você perder um filho, ninguém está preparado. Geralmente, a lei é o que? A gente nascer, morrer, os pais da gente, a gente enterrar
E não nossos pais enterrar os filhos, mas hoje em dia as pessoas não estão vivendo nem muito tempo, já estão morrendo. Adolescentes hoje em dia, muito cedo, estão sendo trafecados, estão assim, ó, sendo usurpadas vidas. Satanás estão usurpando sem nem sequer viver 20 anos, 10 anos, sabe? Tá no tráfico, tá em coisas que Deus não tinha esse projeto para eles. Mas o inimigo veio lá e roubou, tirou a vida eterna, comprou ali. Tem eles acorrentado, que é por mais que a pessoa queira voltar, queira ser liberta, não consegue, porque o preço ali, olha, ele pagou, ele não vai, ele vai cobrar cada preço, cada centavo do que ele fez por ele, porque ele não deu liberdade para ele. Ele dá ali, ó, as bênçãos, mas depois ele cobra. Isso não é bênção. Isso aí é simplesmente a pessoa usurpar da situação, aproveitar a pessoa no momento de fragilidade e ir lá dar um pouquinho de alimento, depois cobrar, puxar o prato, sabe? E ele fica ali cobrando, olha, eu fiz isso, agora eu quero tua vida, em troca eu quero tua vida. Deus não, ele morreu por você, ele te deu livre acesso, e o amor dele é incondicional, ele te dá vida eterna, e escolha de viver essa vida eterna ou não. É isso que eu quero que você viva, a palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai ficar fincada na sua vida. E nunca esqueça que dentro de você, ele colocou o desejo de vida eterna. Nós fomos criados para salvação. Sabe por que ele colocou esse desejo de vida eterna? Porque nós fomos criados para salvação. Deus não tem morte para ninguém. Deus não tem fracasso para ninguém. Deus não tem uma vida assim de perca para ninguém, não. Deus morreu para dar vida e vida com abundância. Deus morreu para ser a diferença sobre a sua vida. Agora o que está acontecendo é faltar você voltar a alimentar essa fé dentro de você. Buscar Deus. Buscar-me-eis, a palavra de Deus diz, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então pare de falar que você não tem tempo, não. Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu tempo. Me dá sabedoria para poder viver a ocasião que o Senhor tem para mim. Não deixa eu ultrapassar, não deixa eu viver antes do que eu é para viver, não, que eu viva agora. Nesse exato momento, de acordo com o que você quer. E pare de ficar botando na sua cabeça que se você era viciado em trabalhar, eu sempre fui viciado em trabalhar, sempre achei que se eu não trabalhasse, nada caia do céu, não ia não. Mas não é assim. Tem tempo que você vai viver para trabalhar o tempo todo, mas você vai ter tempo que o Senhor vai te estirar para poder você fazer a obra, fazer a vontade dele. Viva os processos que Deus tem para você. E se nesse momento você estiver trabalhando para Deus, para a obra dele, você é assalariado por Cristo e ele não vai deixar faltar nada para você, porque ele fala, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E eu pensava assim, nossa, mas eu não posso ficar só assim, eu tenho que fazer alguma coisa para poder sobreviver. Ei, quem me deu vida, quem soprou nas minhas narinas, no pó da terra e me formou foi Cristo. Quem planejou todos os dias da minha vida foi ele. Então ele sabe o melhor projeto para mim. Eu digo, Senhor, eis-me aqui. Só me dá sabedoria para poder fazer o que o Senhor quer para mim. É isso que eu tenho que falar para Deus agora. Digo, Senhor, tá aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda, me limita, me policia. Sabe? Quando eu tô pegando muito tempo ali, distrações, vamos ouvir um áudio, um vídeo de Deus. Vamos então pro YouTube pesquisar a palavra de hoje. Porque você tem que alimentar. Mas não fique esperando à vontade, porque não vai ter. Tem que ser assim, pensou, agiu. Porque a carne da gente só quer coisa fácil. Não quer Deus, não. Não quer a palavra de Deus, não. Porque ele sabe que se você se alimentar da palavra de Deus, você é fortalecido e você chega cada vez mais ao alvo que é Cristo. E quanto mais você busca, mais você é alimentado. Aí começa a vir a dificuldade, o inimigo fala assim, epa, eu não tenho mais possessão sobre a vida dela. Epa, eu não tenho mais acesso à vida dela. Eu não tô conseguindo mais usar as ferramentas que eu usava para paralisar ela. Epa, ela vai conseguir chegar no que Deus tem para ela. Epa, vamos tentar jogar mais rede social para a vida dela. Epa, vamos tentar paralisar mais ela aqui, muito tempo aqui nas redes sociais. Epa, vamos tentar distrair ela aqui em coisas que não é fútil totalmente para ela, mas
Vamos deixar ela alimentada bem aqui disso, porque senão ela vai começar a abrir as vendas dos olhos dela e daqui a pouco ela vai voltar para a vida eterna, vai alimentar o desejo do coração dela, ela vai descobrir que dentro dela tem a essência da vida eterna, aí ela vai começar a buscar muita presença de Deus e ela vai começar a se libertar, eu não vou conseguir mais manter ela prisioneira sobre mim. Aí ela vai começar a vencer todas as coisas, aí ela vai começar a ficar livre de mim. E Deus vai começar a dar todas as bênçãos para ela, porque ela vai começar a gerir o tempo dela. Epa, não posso isso não. É isso que você tem que ver. Projeto que Satanás tem usado através de você mesmo, para poder boicotar o que Deus tem para você. Mas Deus tem vida e vida eterna. E vamos pedir para Deus hoje: Senhor, eu quero aqui para Eclesiastes. O Senhor falou para mim que há tempo de nascer e há tempo de morrer, que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, que há tempo de plantar, mas também vou ter tempo de arrancar. Então me ensina a plantar. Deus, eu sou a terra, tá aqui. Me ajuda aqui a arar. Aqui é boa terra. Me ajuda a colocar, Senhor, a planta aqui, ó, dentro daqui da terra. Fé, me ajuda a regar, Senhor, com oração. Me ajuda a fortalecer. E faça. E você vai viver o que Deus tem. Coisas insondáveis para você. Grandes coisas Deus tem para você. E eu quero compartilhar aqui a palavra no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu sei que tá um pouquinho grande, mas é um tempo que Deus geriu pra gente estar ouvindo a palavra dele hoje. No capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Fala assim: não fique admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. É isso aqui. Tudo vai passar, mas a palavra dele vai se cumprir. A salvação, ele colocou dentro de você um anseio pela vida eterna. Mas vai chegar esse tempo aqui que os mortos vão ter que ressurgir. A vinda de Jesus está próxima e vai acontecer. Quer você acredite ou não. Deus não precisa que nós creiamos para poder ele agir. Deus não precisa que a gente tenha fé para poder ele manifestar o que ele tem que fazer pela nossa vida. Não. Deus só precisa que a gente tenha obediência e creia na palavra dele, porque o restante ele acrescenta sobre a nossa vida. E isso aqui vai se cumprir, quer você crer ou não. Então, Deus está falando aqui que os mortos vão ser ressuscitados e aqueles que estão em Cristo, que ansiava a vida eterna, porque ele colocou dentro dele, vai viver eternamente com Cristo, num gozo de alegria, não haverá mais sofrimento nem dor, você não vai se lembrar de nada, você vai estar dando glória e glórias ao Senhor, como os anjos adoram, 24 horas. Mas aqueles que não querem Cristo, infelizmente, foi uma opção. Foi uma escolha que você fez. Você não pode falar assim: ah, mas Deus foi injusto, Deus não é amor. Deus é amor. E amou você incondicional, fez o que você não poderia fazer, colocou dentro de você um anseio pela vida eterna, colocou todo o manual diante de você, que é a palavra de Deus, para poder você ser instruído, colocou dentro de você o Espírito Santo que habita em mim e você quando você o aceita, para te dar força, para interceder por você diante do Pai, mas te colocou o livre-arbítrio para você escolher se você quer ele ou não. Então, você não vai poder falar que Deus não foi justo. Você que fez a sua justiça valer sobre você. Porque a escolha foi dada e você escolheu viver isso sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que nós venhamos escolher o que é certo em Cristo Jesus e alimentar a vida eterna que Ele colocou dentro da gente para vivermos o extraordinário em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Quero que você coloque sua mão, assim como estamos aqui, porque você une a sua fé a mim. E nós juntos, nós vamos aqui decretar vida, anseio, esse anseio de vida eterna, viver sobre a nossa vida, para que a gente possa viver os feitos de Deus. E nós vamos decretar aqui o tempo certo de Deus para todas as ocasiões sobre a nossa vida, para nós vivermos o melhor que Cristo tem sobre a nossa vida. Amém? Pai,
Soberano Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu te apresento cada vida, eu te apresento cada lar, eu te apresento cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Eu não sei aonde, a dimensão que vai chegar, mas eu só sei que o Senhor é tremendo e direcionará a pessoa que necessita ouvir essa palavra. E nesse momento que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, que o alimento que está dentro dela, Senhor, agora, que é a vida eterna que o Senhor implantou dentro do nosso ser, possa ser agora avivado pela Tua fé, que possa ser agora restaurado para que essa pessoa possa ter vida e vida em abundância como o Senhor fez, que essa pessoa possa agora voltar ao anseio do primeiro amor, que essa pessoa possa ter, Senhor, fome e sede da Tua palavra, porque uma vez alimentada, cada vez mais ela vai querer ser alimentada e vai querer alimentar outras vidas, Pai, e assim nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Deus, que nós venhamos ter sabedoria em Ti para poder termos, Senhor, a administração do nosso tempo. Esse tempo é o mesmo para mim, para qualquer pessoa, as 24 horas que o Senhor deu, mas o Senhor é o Senhor que vai dirigir e vai administrar a melhor forma de nós agirmos o nosso tempo. Há tempo de viver, há tempo de plantar, e nós queremos viver essas fases de acordo com o Senhor tem pra gente, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento, nos dá, Senhor, instrumentos, Senhor, sabedoria de como conduzir esse tempo para vivermos sobre a nossa vida, que eu te peço, e abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e você é eternamente de Cristo Jesus, porque Ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Deus abençoe você.